Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender a analisar a tal situação fiscal do Brasil. Então eu vou mostrar onde tirar os dados, como interpretá-los, mas antes tem uma pergunta genuína, né, que deve ser feita. Por que o governo não pode gastar mais do que arrecada e ir se endividando? Em primeiro lugar, entender, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem três caminhos para cobrir esse rombo, esse déficit. Ele pode simplesmente pegar dinheiro, recursos no mercado, emitindo dívida. Ele pode imprimir dinheiro para cobrir esse déficit. Ou ele pode vender alguma coisa dele e cobrir. Quais são os problemas aqui? Quando você está vendendo algo para cobrir um déficit, você está utilizando um recurso extraordinário. Quer dizer o quê? Quer dizer que uma hora você vai vendendo tudo, não vai ter mais nada. Se você persistir nesses déficits, você não resolve o problema. Agora, se você imprimir dinheiro, imagina, imprimindo dinheiro de forma persistente, num volume muito superior aos produtos e serviços, você está desencadeando grandes ondas inflacionárias e pode desencadear até uma hiperinflação, como a gente já viu acontecer no Brasil, por exemplo. O mais comum, então, é o governo simplesmente ir no mercado, pegar esses recursos e, em troca, ele emite dívida prometendo pagar determinada remuneração, né, em determinado prazo. Qual que é o problema também do governo se endividar demais? Ele fazer isso o tempo todo e a dívida crescer principalmente acima do ritmo da economia, acima do PIB. Porque vai chegar um momento que quem está lá, os agentes da economia, os participantes, empreendedores, poupadores, começam a falar, opa, esse governo aí ele está gastando muito, ele está se endividando muito, será que eles vão ter como honrar isso no futuro? Então, para poder aceitar esses títulos de dívida ou até manter esses títulos, eu quero taxas de juros maiores por conta do risco que está aumentando. Então, você tem essa primeira situação. Essa pressão nas taxas de juros, elas afetam diretamente decisões de investimento, decisões de consumo, o ritmo, né, a atividade econômica daquele país é afetado. Agora, tem também aquela dúvida, nossa, será que eles vão monetizar a dívida, começar a imprimir dinheiro e desencadear aí uma grande onda inflacionária, uma hiperinflação? Enfim, gera incertezas que também afetam decisões de consumo e investimento. Para você ter projetos de médio e longo prazo, você quer ter um mínimo de estabilidade macroeconômica para conseguir fazer as suas projeções, suas expectativas e não um país que fique entrando em crise o tempo inteiro. Outro ponto também, um governo que toda hora está lá se endividando, ele está captando recursos que poderiam estar indo para quê? Para famílias e empresas, né? Então ele vai lá e pega quase todos os recursos do mercado para ele e o que sobra ali é disputado por famílias e empresas, acaba também encarecendo, pressionando, né, como a gente viu, as taxas de juros e tornando mais escassos esses recursos que poderiam estar indo para projetos para ampliar, por exemplo, a capacidade instalada do país. Então acaba afetando também o chamado crescimento de longo prazo do país por conta de aumento de incerteza, pressão nas taxas de juros, pela escassez de recursos, porque o governo vai lá e o tempo inteiro está captando esses recursos no mercado. Enfim, você tem um limite para isso, então acho que essa pergunta aí é uma pergunta genuína e importante a gente esclarecer. Agora vamos dar uma olhadinha nos principais conceitos para analisar a situação fiscal do país e principalmente, né, segura na cadeira aí que a gente vai ver aonde você vai encontrar esses dados mensalmente. Você vai encontrar aqui, ó, no Banco Central. Então tá aqui o site do Banco Central. Hoje foram divulgados os dados fiscais fresquinhos. Você entra aqui, estatísticas fiscais à imprensa, e aqui vai estar lá, resultado fiscal, qual é a dívida líquida, bruta, quanto que se pagou de juros nos últimos 12 meses, em relação também ao mesmo período do ano passado, para a gente ter um comparativo. E a gente vai ver então agora essa análise fiscal brasileira, considerando o setor público consolidado, que é o quê? Que é o governo federal, estados e municípios. Então, uma visão bem ampla e apropriada para a gente ver isso. Então, aqui você vê que já na primeira linha, ele já fala, o resultado fiscal do setor público consolidado registrou um déficit primário de 14,12 bilhões em março, ante a um superávit de 4,3 bilhões no mesmo mês de 2022. Então, no mesmo período do ano passado, estava tendo superávit, agora não, está tendo um déficit. E aí vem a pergunta
que eu acho importante, né, para a gente esclarecer esses conceitos. O que é esse tal resultado primário? O resultado primário é a arrecadação desse setor público consolidado, governo federal, estados e municípios, menos as despesas, sem contar juros da dívida. Então, arrecadação, menos as despesas não financeiras, sem contar juros da dívida, e você vê, teve um superávit, sobrou recursos, ou teve um déficit, não é? Você teve ali um rombo. O que acontece se tem um déficit? Você tem que cobrir ele. O que o governo faz para cobrir ele? Ele se endivida. Mas aí ainda tem que pagar os chamados juros da dívida, que é, né, os juros da dívida que está incidindo lá. E aí, quando você inclui esses juros da dívida, você chega no chamado resultado nominal, que é o que realmente interessa. A arrecadação menos todas as despesas e também o pagamento de juros da dívida. Se a gente for ver aqui, vamos voltar lá para aquela tela. Quanto foi esse resultado nominal? Está aqui, ó. O resultado nominal do setor público consolidado, que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados, que é os juros das dívidas, foi deficitário em 79,5 bilhões de reais em março. E aí você tem uma outra ótica para você acompanhar esses resultados, o primário e o resultado nominal, que é o acumulado nos últimos 12 meses, que é como se fosse a variação anual que a gente está vendo em relação a esse resultado. Para vocês terem uma ideia, o déficit nominal alcançou 6,11% do PIB. 6,11% do PIB. Mas calma, vamos analisar direitinho aqui nos gráficos, que vai ficar bem claro. Então você já sabe por que um governo não pode ficar gastando mais do que arrecada, os impactos que isso tem na economia, os principais canais de transmissão. Você já sabe que o resultado primário, arrecadação menos despesas não financeiras, não inclui os juros da dívida. Resultado nominal, arrecadação e todas as despesas, inclusive os juros da dívida. Vocês viram que tem a ótica absoluta, a gente vê que foi tanto, o superávit ou déficit foi tanto em reais ou no acumulado dos últimos 12 meses em relação ao PIB, que é a métrica mais apropriada, porque você está vendo quanto que é esse rombo ou esse superávit, no caso, em relação ao tamanho da economia. Então agora a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos, que aí vai ficar bem mais fácil. Então, se segura a cadeira aí de novo. Olha só, aqui a gente tem o resultado primário do acumulado dos últimos 12 meses em relação ao PIB. Então, o que a gente tem aqui? Você vê que o Brasil estava no vermelho desde lá de 2014, ele entra no azul no resultado primário a partir lá do final de 2021, faz o máximo que chegou foi, olha isso, 2,44% do PIB de superávit em julho de 2022 e desde então esse resultado primário está em queda. Quer dizer o quê? A gente está tendo uns déficits mensais aí persistentes. Isso está afetando, né, o acumulado nos últimos 12 meses. Você pega lá qual foi o resultado, né, primário dos últimos 12 meses em relação ao PIB. Então está caindo esse resultado primário. E isso é algo muito ruim, a gente já vai ver por quê. Agora, em relação ao resultado nominal. O resultado nominal é aquele que inclui os juros da dívida. Esse gráfico aqui vai desde 1995, ou seja, o início do Plano Real. O Plano Real começa em julho de 1994. Olha só a piora que a gente teve. Vamos colocar o gráfico mais próximo. Olha só, a gente teve aqui um déficit nominal absurdo, porque você teve lá um resultado primário horrível, né? Um déficit primário por conta da pandemia e tal. Teve uma melhora por conta que aí o governo conseguia economizar em termos de superávit primário. E a melhora termina aqui em março de 2022 e aí começamos a piorar, né? Você vê que em março de 2022 o déficit nominal era 3,1% do PIB, agora já está 6,11% e rapidamente. Se a gente olha numa ótica mais ampla, a gente vê que esse resultado aí, ele só rivaliza com períodos muito ruins. O começo do Plano Real, que você não tinha grandes avanços em termos fiscais, só foi ter na segunda fase do Plano Real, a partir de 1999. Para quem não sabe, nessa fase do Plano Real, inclusive até a taxa de câmbio, o regime de cambial no Brasil era bandas cambiais. Então o dólar flutuava muito pouquinho, um e um pouco. Aí a partir de janeiro de 99 ele fica flutuante, dispara, vai lá para os quase 2.
Ali é adotada o regime de meta de inflação, metas fiscais, chama tripé macroeconômico, ele surge a partir da crise cambial ali de janeiro de 99, né, e uma série de avanços também em termos institucionais, né, fiscais, foram sendo feitos. E aí ficou mais ou menos controlado esse resultado nominal, por quê? Porque o governo vinha fazendo, vamos colocar aqui amplo, olha só, esse aqui é o resultado primário, tá? Você vê aqui é o começo do plano real, altos e baixos, não conseguia, né, nem o que arrecadava mal dava para pagar as despesas sem contar os juros da dívida. Da encrenca em 99, começa esse regime de metas fiscais, regime de metas de inflação e também principalmente de acúmulo de superávites primários. Então vai sobrando dinheiro e esse dinheiro vai ajudando ali no pagamento dos juros da dívida, isso vai dando uma estabilidade macroeconômica, isso vai ajudando o quê? A relação dívida-PIB ficar controlada. Só que a partir de 2014, a gente entra no vermelho no resultado primário. E aí o que acontece? A gente tem que se endividar para cobrir isso e se endividar novamente para cobrir os juros da dívida. E aí olha só o que acontece com a dívida para vocês verem. Então olha só, o Brasil entrando no vermelho aqui em 2014, vamos colocar aqui na ótica mensal, que a gente vê exatamente um mês, para a gente ver exatamente aqui no gráfico da dívida. Olha lá, a gente começa a entrar aqui novembro de 2014, né? Finalzinho de 2014, ano eleitoral, não é? Olha só, a dívida PIB, que essa aqui é a dívida líquida em relação ao PIB, então é a dívida pública do setor público, excluído, né, os créditos que o setor público tem, por isso que chama-se dívida líquida, em relação ao PIB. Ela chegou a bater, ó, em setembro de 2002, 62,45% do PIB, e depois ela foi caindo. Lembra que eles começam aquela política em 99 de controlar, né, a tentar estabilizar a dívida PIB, fazendo superávit primário. Você tem essa virada em 2002. E aí, ó, mais ou menos em março, junho de 2014, a dívida líquida faz um fundo e não para de subir. Olha como ela sobe rápido nos anos seguintes por conta do país ter entrado no vermelho no resultado primário. Porque o resultado nominal vocês viram, não é? Historicamente, o país está sempre no vermelho. Quer dizer o quê? Que o que a gente arrecada, a gente não consegue pagar todas as despesas e juros da dívida. Mas como é que a gente consegue equilibrar isso, não é? Colocando a economia para crescer, mantendo essa, né, a trajetória da dívida PIB equilibrada e principalmente ao mostrar um resultado primário positivo, um superávit, que está ali realmente, metas fiscais, que você tem um mínimo controle da situação. Então, vamos dar uma olhadinha também, ó, na dívida bruta. A dívida bruta em relação ao PIB, você tem aqui a dívida bruta em relação ao PIB, olha onde ela faz fundo também. Em 2014 ali, meados de 2014, ela começa a disparar. Olha só, ela chegou a bater 51,9% do PIB, fez uma máxima em 87,57% em outubro de 2020, né? E não à toa, né? Se você pega o déficit nominal aqui, olha só, foi recorde, né? 13,6% do PIB, por conta dos programas de apoio à renda, coisas dessa natureza. Então, vocês estão vendo a importância de você manter esse superávit primário e, ao mesmo tempo, você também não ter, porque ter uma situação que permita um equilíbrio macroeconômico que não exijam taxas de juros muito elevadas, porque senão não é nem um taxímetro na bandeira 2, é na bandeira 1000. Quer dar uma olhadinha? Olha só que absurdo. Por conta de toda essa confusão aí, esse imbróglio aí de arcabouço fiscal, mesmo o Banco Central demorou para agir também, para enfrentar a onda inflacionária. Enfim, você tem críticas que você pode fazer tanto da parte fiscal e monetária. O fato é que no mesmo período do ano passado a gente tinha pago 403,8 bilhões de reais em juros da dívida. Agora, no mesmo período, a gente pagou 693,6. Tem noção de que é pagar 700 bilhões de reais só em juros da dívida? Isso está destruindo o nosso resultado nominal, que é aquele que inclui os juros da dívida. E aí, qual que é o perigo? E por isso que eu quero mostrar para vocês como a situação está ficando mais grave. Que o nosso resultado primário está
caindo. A hora que esse negócio virar aqui para o vermelho e a gente voltar a ter déficit primário, a coisa vai ficar muito feia. A gente vai ver a dívida PIB disparando novamente numa velocidade, só que tem um detalhe. Ela já se encontra num patamar elevado. Olha só, ela já está próxima à máxima, né, que foi registrada no Plano Real em 2002. Não é? No caso da dívida bruta, tem outro detalhe. Essa aqui é uma metodologia brasileira. Se fosse adotar a metodologia internacional que os países adotam, teria que incluir títulos da carteira do Banco Central, que hoje estão mais ou menos o equivalente a 10% do PIB. Ou seja, internacionalmente, a nossa dívida bruta em relação ao PIB está aqui, ó, em 83% do PIB. Ou seja, já também num patamar historicamente elevadíssimo e com um perfil de risco muito ruim. Muitos títulos vencendo em pouco tempo, altíssimas taxas de juros. Então, a situação fiscal brasileira está muito, muito ruim por conta desse resultado primário está aqui e agora a gente tem um problemão. A gente não tem mais as regras fiscais que existiam nesse período aqui. Não tem mais o teto dos gastos, não é? Que foi o que segurou também um bom tempo a encrenca. Agora não, o novo arcabouço fiscal, ele prevê crescimento de despesas acima da inflação o tempo inteiro, ele exige que tenha aumentos fortes de carga tributária para equilibrar, ou seja, ele é um modelo que ele está desenvolvido um ajuste fiscal pelo lado da receita, de aumentar receitas. Como a gente tem um cenário aí de desaceleração da economia mundial e mesmo a brasileira, a tendência é a arrecadação cair, que é desacelerar, já está desacelerando e a tendência é justamente ela cair. E não vai adiantar nada ficar aumentando carga tributária, porque isso vai enfraquecer ainda mais a economia e aí depois provoca novas quedas de arrecadação lá na frente e isso vai aumentando o rombo. Então a gente está fazendo uma bombinha relógio fiscal aqui e uma pergunta também genuína. Por que esse resultado fiscal ele melhorou, né? Nesse período, né? Por que esse resultado fiscal ele melhorou nesse período? Você teve vários motivos. Motivos ruins, a elevada inflação, né? A elevada inflação que inflou a arrecadação. Você teve também postergação de despesas, como uma PEC dos precatórios, você tinha lá uma bomba fiscal e você falou, pô, não vou pagar isso. Então faz uma PEC para falar, não, eu vou pagar parcelado, eu só pago tanto. Enfim, você teve alguns movimentos, né, artificiais, né, que foram feitos para postergar essas despesas, mais a elevada inflação, porque a inflação é assim, ela ajuda no curto prazo as contas públicas, só que ela vai minando a economia, vai gerando mais desigualdade, né, as classes menos favorecidas elas não têm como se proteger da inflação, né, elas não têm acesso às aplicações financeiras para se proteger, isso vai gerando maior desigualdade, vai gerando maior mal-estar e também você faz um desarranjo da própria estrutura produtiva que o empreendedor não consegue mais fazer o chamado cálculo econômico para olhar ali na frente, um horizonte maior. Ele não sabe quanto que vai estar mais ou menos o preço dos insumos, das coisas, etc. Então ele vai meio que segurando, ele vai até adotando uma postura mais especulativa. Então, voltando aqui para a gente resumir e vocês ficarem craques, não é? A gente tem uma situação do resultado primário que vem piorando desde julho de 2022, está 0,74. Com esse novo arcabouço fiscal, infelizmente, a tendência é isso ficar pior e, infelizmente, voltar para o vermelho. Na hora que voltar para o vermelho, a gente já tem hoje um resultado de déficit nominal de 6,11% do PIB, um dos maiores da história do Plano Real. Quando o resultado primário virar para o vermelho, isso aqui vai aumentar ainda mais. Estamos pagando aí quase 700 bilhões de reais de juros da dívida. Pagamos isso aí nos últimos 12 meses e já estamos saindo com uma relação dívida-PIB, tanto na ótica da dívida líquida, quanto na ótica da dívida bruta, metodologia brasileira ou metodologia internacional, em patamares elevadíssimos. Então era para estar fazendo o contrário, era para ter regras fiscais que permitissem um mínimo, né, equilíbrio e permitissem, né, você conseguir, não é, que essa trajetória de crescimento da dívida PIB fosse realmente mais suave, mas pelo contrário, a gente está indo num caminho bem mais perigoso em termos fiscais e aí fica aquela história, né, o Banco Central fica ali com o discurso que não pode abaixar o juro por conta do problema fiscal, com isso ele vai fazendo essa bola de neve de pagamento dos juros da dívida que bate lá no déficit nominal.
Do lado dos gastos do governo, você tem lá 1000 promessas que foram feitas, você tem lá lobby disso e daquilo, uma confusão danada, todo mundo, ninguém quer abrir mão de nada no Brasil, vai gerando então esses rombos contínuos. E para piorar, a gente ainda tem as que está vindo por aí e que não entra no orçamento, que são as chamadas medidas parafiscais, que é o que? É utilizar bancos públicos para subsidiar crédito, que é usar o BNDES para escolher lá a política dos campeões nacionais, como foi feito no período ali entre 2011 e 2014 e 2015. Enfim, tem muita coisa para ser arrumada no Brasil e a gente já está partindo de uma situação fiscal muito ruim, com uma regra fiscal nova muito ruim e com um cenário externo, que o Brasil antes tinha, né, essa sorte de contar com um bom cenário externo, agora um cenário externo adverso, né, com uma desaceleração mais forte ou até mesmo uma recessão global vindo aí ainda mais esse ano. Então, acho que vocês estão craque agora. Resultado primário, arrecadação, menos despesas não financeiras, não inclui juros da dívida. Resultado nominal, arrecadação, todas as despesas, incluindo os juros da dívida, e aí vocês entendem aí a ótica disso. A gente está olhando a ótica do setor público consolidado, que inclui governo federal, estados e municípios. E estamos no meio da encrenca, já partindo de patamares elevados da dívida PIB. E agora vocês sabem também aonde encontrar essas informações no Banco Central mensalmente. Então, quero ver todo mundo analisando e também mandando para mim seus insights, as suas análises. Comenta aqui, né, deixa aqui nos comentários. O objetivo desse conhecimento de base justamente é instruir vocês para acompanharem a situação fiscal do Brasil. Afinal, isso não é só diz respeito a nós, mas também às futuras gerações, não é? Porque esse endividamento aí acaba pegando ali as futuras gerações e principalmente a gente está numa armadilha de crescimento muito perigosa, que é o nosso crescimento de longo prazo, estagnado há mais de uma década, o país condenado a voos de galinha. Qualquer estímulo de curto prazo já faz o país bater no teto, gerar distorções, pressões inflacionárias, enfim. Isso também é papo aí para outro vídeo que a gente pode analisar por que o Brasil está condenado a voos de galinha, mas hoje eu quis deixar todo mundo craque aí na análise da situação fiscal. Então é isso, pessoal. Grande abraço para todo mundo, valeu e até a próxima.